Junho acabou, então é hora de fazer um pequeno vídeo demonstrando os livros que eu li no mês que acabou. Não foram muitos livros, mas foram os que deram para ler. Então vamos lá ao que interessa. Eu comecei lendo Soldados de Salamina, de Javier Cercas, pela Biblioteca Azul. Este aqui. Neste livro aqui nós vamos acompanhar a história de Rafael Sanches Mazas. Ele foi poeta e ideólogo da Falange. Era um partido de sustentação do ditador espanhol Francisco Franco. Ele foi capturado pelos republicanos lá pelo fim da Guerra Civil Espanhola, e quando ele foi levado para ser fuzilado, ele conseguiu escapar, né? Ele escapou do fuzilamento, e aí se criou toda uma espécie de folclore ao redor da pessoa dele, e é isso que nós vamos acompanhar, e é isto, né, que quem for ler o livro vai acompanhar. Esse aqui é um livro que foi reconhecido pelo escritor chileno Roberto Bolanho como, décadas depois desse encontro intrigante, um jornalista homônimo do autor empenha-se em descobrir o que de fato aconteceu naquele momento e conta com a ajuda de personagens reais, como o escritor chileno Roberto Bolanho. O relato dessa vasta investigação histórica resultará numa narrativa ágil e num thriller de grande elaboração literária que conquistou admiradores, como o Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa. O livro é magnífico, de fato, um dos melhores que li em muito tempo, e merece ter muitos leitores nessa época em que a literatura ligeira, entre aspas, chamada literatura de entretenimento, tornou-se moda. Isso provaria que a literatura séria, que atreve a abordar temas complexos, não tem nada de chata, pelo contrário, também é capaz de encantar seus leitores, bem como afetá-los de outras maneiras. Sim, o senhor Vargas Llosa falou com propriedade, porque é um livro curtinho, é um romance com ficção, baseado, extraído de um momento histórico da Espanha, e é muito bom de ler. Foi a primeira leitura que eu fiz no mês de junho. Em seguida eu li, na versão eletrônica, eu li Cabra das Rocas, de Homero Homem, né, pela editora Ática, da série Vagalume. Nós vamos acompanhar ali a história de um menino que ele quer ser estudante, ele quer estudar, né? E nós vamos acompanhar então o desenvolvimento dessa história pelo olhar desse garoto, que é considerado um pária para a sociedade, né? Existe ali uma divisão bem marcada ali entre os que podem e os que não podem, né? Tem uma passagem do livro em que é dito que pobre tem que trabalhar e rico tem que estudar. Vou botar a capa do livro aqui, né? Botar a capinha aí. Quem se propor a ler
vai se deparar com uma realidade da história do Brasil, uma realidade da sociedade brasileira não tão distante da que nós temos lutado para evitar, né, ultimamente. E em seguida eu li O Eterno Marido, de Dostoiévski, nessa edição aqui da Martin Claret, início e fim. Nessa edição aqui nós temos Noites Brancas e temos O Eterno Marido. Se em Noites Brancas Dostoiévski foi platônico, de uma certa forma, o amor estava mais no campo do ideal platônico. Em O Eterno Marido ele foi mais visceral, ele foi mais nas vias de fato, né? Essa tradução aqui, essa edição foi traduzida, e a tradução e as notas foi feitas por Oleg de Almeida. E Soldados de Salamina, quem fez a tradução foi Wagner Carelli, pela Biblioteca Azul. Logo em seguida eu ouvi Verão. São vários autores, eu li é um audiobook no aplicativo da Esquilo. Então tem vários microcontos ali relativos ao verão, né? Quase pequenos contos de fadas, são contos meio que fantásticos, que fazem alusão ao verão. Está mais voltado para um público infanto-juvenil do que para um público adulto propriamente dito. Entretanto, tem aqui seu caráter literário para pessoas adultas. Logo em seguida, não vou dizer logo em seguida, mas concomitantemente, eu li este aqui, Protagonismos, que é uma coletânea de textos. Organizadores foi Jonathan Raimundo e Rodrigo França, pela editora Agir. Então aqui nós temos uma coletânea de textos que falam sobre o protagonismo preto na sociedade brasileira, né? Toda a luta enfrentada para que os espaços pudessem ser, não vou dizer tomados, mas que pudessem ser ocupados, né, por nós, pessoas pretas. Tem alguns textos aqui que eu fiquei um pouco triste com a maneira que foi escrita, não triste pelos fatos narrados, porque realmente é verdade, mas foi como se tivesse acontecendo uma espécie de forçação de barra, entende? Na maneira de se produzir o texto, que me deixou assim meio chateado. Porém, tirando isso, realmente essa organização de textos aqui deveria estar nas mãos aí de muitas pessoas, para que elas pudessem pensar mais sobre os preconceitos raciais que elas trazem consigo. É um livro importante também para esse momento da história do Brasil que nós estamos vivendo. Então, eu li também Baixo Paraíso no aplicativo da Esquilo.
de Baixo Paraíso, de Isabela de Andrade. A editora tem dois nomes, né? Então eu não sei qual que é a editora oficial, então eu não vou falar a editora. Mas foi um livro eletrônico. É uma literatura LGBT e nós vamos acompanhar a história de Marília, que ela tem, além de ela ter que lidar com a sexualidade dela, ela tem que lidar com a descoberta da sexualidade, ela vai ter que em um certo momento lidar com a sexualidade, com a descoberta da sexualidade da mãe dela, que ela vai descobrir assim de uma maneira não muito clara, né? Vai acontecer essa descoberta e ela também vai ter que aprender a lidar com o corpo dela, porque ela não é uma menina, nós vamos acompanhar aqui a fase dela, menina, adolescente, jovem e já mulher feita. Ela vai ter que lidar com o fato de o corpo dela não ser aquele corpo considerado o padrão, porque ela é uma menina gorda, gordinha, né? E ela vai passar, ela de certa forma, ela além de ter que entender essa maneira do corpo dela de ser, ela vai lutar contra isso, e nessa luta contra isso ela vai passar por uma situação, vamos dizer assim, uma situação que ninguém deveria passar, uma espécie de exploração sexual. É uma história, a autora escreveu magistralmente o texto. Eu amei mesmo de paixão a maneira como ela escreveu. A história se passa ali no centro-oeste, ali em Goiás, e ela conta a história, assim, você sente a história, você percebe de fato e de verdade tudo que a Marília está passando, até o amor dela pela Gabriela, que é uma coleguinha dela. A gente sente tudo isso. É um livro assim também que eu recomendo e que é muito pertinente, porque vai falar de sentimentos e de situações em que muitas das vezes muitas mulheres passam, né? Essa cobrança do corpo perfeito, essa cobrança da sexualidade, essa cobrança do sempre estar pronta para tudo, para todas as coisas. Leiam esse livro, Baixo Paraíso. E li também Contos e Lendas de Luiz Augusto, meu xará, Rebelo da Silva, pelo projeto Gutenberg. Li também no formato eletrônico, porque não consegui achar físico. Li no português de Portugal, e o português de Portugal arcaico. Arcaico porque ele está menos moderno do que o português de Portugal está agora. Li muito por conta de uma aula de língua portuguesa que eu estava assistindo no YouTube. Li um texto que está lá no final que foi o texto que foi usado como mote da aula. Fantástico também, muito interessante. Vou deixar a capinha aqui para vocês verem e procurarem aí na internet. Esses foram os livros que eu li no mês de junho. Pelo mês de junho, né? No mês de maio, eu fiquei devendo um livro que foi Os 99 Namorados de Mika Summers. É pela Alt, que é da Globo Livros, também pelo aplicativo da Esquilo. E é um livro com temática LGBT. É um
romance jovem adulto, apesar de se chamar Os 99 de Mika Summers, não tem nada de 99 namorados. Também é uma história que foi muito bem construída, muito bem escrita e que verdadeiramente eu gostei de ter lido. E também li por conta do mês do orgulho, eu sempre procuro ler estes tipos de livro, que é para poder entender, né, politicamente o papel dos LGBTs que IAPN+, na sociedade, porque, querendo algumas pessoas ou não, eles também são brasileiros, né, são amparados pela Constituição e a gente tem que entender isso. A gente pode até não aceitar, mas a gente que eu digo, porque a gente, tirando eu, porque eu sou uma pessoa que estou mais preocupado com a minha própria vida do que com a vida do outro. O que o outro faz com a vida dele é ele que tem que responder pelo que ele está fazendo com a vida dele. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder ajudar, eu vou ficar quieto no meu canto. Mas eles também são amparados, né, pela Constituição, eles trabalham, eles pagam impostos, eles movimentam a economia, então eu não acho mais do que obrigação minha procurar entender, né, e procurar para poder melhorar, né, a relação deles com a sociedade, porque a gente sabe que a gente vive num país que, se pudesse, já teria feito uma lei com base no que está escrito lá no livro de Levítico. Bem, eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre as minhas leituras do mês de junho e essa minha última leitura do mês, e essa leitura do mês de maio que ficou faltando. Tem aqui, ó, esses livros ali que chegaram, vi o dinheirinho que eu juntei aí por um tempo para poder comprar, que eu vou apresentar num outro vídeo. Já tentei fazer esse vídeo várias vezes. Alguma coisa parecia que estava meio que impedindo o vídeo de sair, sei lá, estava meio sem ideia, sem inspiração, não sei. Mas isso é um assunto menos importante. O vídeo está aí, os livros lidos estão aí, que fiquem de dica para vocês, para que vocês também possam pesquisar aí na internet, aí na Amazon da vida, na Shopee, ou onde, na estante virtual, ou seja lá onde vocês vão comprar o livro de vocês, que vocês possam pesquisar se quiserem e fazer a leitura. E é isso. Espero que, se vocês gostarem, espero que ao chegar, né, eu espero que quando esse vídeo chegar até vocês, se vocês gostarem, vocês possam curtir, vocês possam compartilhar, vocês possam comentar, porque tudo isso ajuda o canal a se movimentar. Até o próximo vídeo. Fui!